Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos fazer diferente a partir de hoje para você não ficar fora do up-to-date, ou seja, desatualizado, né? No out-to-date. Então vamos rapidamente às cotações e números da economia. Depois nós vamos às nossas reportagens e aí voltamos para comentar um pouquinho alguns dos assuntos do dia. O que temos aí de novidade? Pois é, Otávio, o mercado muda muito rapidamente, as cotações das commodities, o mercado financeiro também. Então, a gente quer sempre estar bem atualizado aqui para os nossos telespectadores. Então, vamos lá, mercado de câmbio com o dólar caindo agora. Nesse momento, 0,3%, R$ 4,97 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações está bem hoje, subindo 1,1% o índice Bovespa na B3. Então, uma mexida depois de alguns dias de paradeira, mercado mais agitado no dia de hoje, terça-feira. Lá fora, petróleo estava caindo no início dos negócios do dia, voltou a subir agora, alta de 0,5% nesse momento, $82 o barril do tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, boa notícia para os nossos produtores de grãos aqui, soja subindo hoje, subindo bem, 1,1%, significa 12 pontos, ou seja, uma alta de 2 dígitos, não é pouca coisa. Pelo menos nesse momento, o soja mostrando uma boa recuperação, depois de vários dias de queda que vinham desanimando os produtores, pelo menos agora um sinal de vida nesse mercado. Milho também sobe, embora menos 0,4%, trigo também 0,7%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, está com o mercado bastante aquecido, 1,5%, açúcar bruto também com alta, 0,8%. Café abriu o dia com queda, agora dá uma recuperada, está subindo 0,1% o Arábica em Nova York nesse momento. Suco de laranja subiu ontem, agora está tendo uma pausa aqui, caindo 1,2%, da mesma forma que o cacau. O cacau bateu novos recordes no dia de ontem, hoje é o dia do vendedor, o pessoal começou a vender um pouquinho, o preço neste momento está caindo em torno de 0,7%, Tavinho. Ô Silmar, misturando o Boletim Focus com previsão de inflação, a gente chega a que tipo de... Juntando tudo aí, fazendo uma receita só, dá que comida, dá que bicho. Dá estrogonofe, dá o quê? Dá macarronada, dá arroz feijão, o que dá? Tavinho, a inflação voltando a mostrar as caras. Essa prévia da inflação, que é o IPCA 15, que o IBGE divulga aí com base no comportamento, pelo menos nos primeiros 15 dias do mês de fevereiro, 0,78% de alta. Veio acima de janeiro foi 0,31%. Embora tenha ficado um pouco até abaixo da expectativa que se tinha. Havia uma expectativa até pior que essa em termos de inflação, 0,8%, 0,85%. Era a expectativa de alguns analistas que acompanham esses indicadores. O fato é que veio acima e alguns índices que puxaram esse comportamento foram os da educação, alta de mais de 5%, alimentos e bebidas, sempre é um setor que tem uma certa influência no indicador da inflação, alimentos e bebidas subindo em torno de 1 ponto percentual, 0,97%. E aí, destaque quase sempre para os hortigranjeiros, tá? Nessa época do ano, a questão de clima sempre acaba tendo uma influência muito decisiva no índice. Então, eu cito aqui, chama a atenção, cenoura, 36% de alta nessa prévia, batata inglesa, 22,5%, feijão carioca, 7%, arroz, quase 6%, e frutas, na média, aqui em torno de 2%. Esses foram os principais produtos que influenciaram nesse comportamento de alimentos e bebidas, que foi o segundo que mais pesou nesse índice. O primeiro foi educação, aumento de material escolar, de mensalidade de escola, são itens que influem nesse índice da educação. E o terceiro, setor de saúde, aqui com o reajuste de plano de saúde, também teve alguma influência no índice. Agora, o Boletim Focus baixou um pouquinho a expectativa para o ano. Estou emendando aqui o dado real dessa primeira quinzena de fevereiro, com a expectativa dos analistas de mercado com relação à inflação do ano, que aí entra o Boletim Focus, que volta a ser divulgado mais cedo agora, estava saindo lá nas quintas-feiras, hoje já um pouco mais cedo, depois dessa paradeira lá dos funcionários do Banco Central. 3,80%, está um pouquinho mais baixo que a expectativa anterior, era 3,82%, essa expectativa para o ano, como é que vai terminar o ano em termos de inflação. E o que chama atenção aqui é uma melhora na expectativa de crescimento do PIB esse ano. O pessoal do mercado financeiro está começando a concordar com índices mais próximos e que estão sendo divulgados, mais altos que estão sendo divulgados pelo governo,
previsão agora de 1,75%, era 1,68% até a semana passada, ou seja, pessoal melhorando a expectativa de crescimento da economia. E isso é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Tem um indicador que eu chamo a atenção aqui, que vem subindo todas as semanas, quase 81 bilhões de dólares expectativa de saldo da balança comercial esse ano, ou seja, mais exportações do que importações. Isso é um indicador positivo para as contas brasileiras. 81 bilhões não é pouca coisa, possivelmente é um novo recorde aqui e superior ao que o mercado vinha esperando até a semana passada. E para o ano que vem também uma melhora aqui para 72 bilhões de superávit na nossa balança comercial. São indicadores positivos, portanto, para a economia e que chamam a atenção também. Pois é, e fevereiro é mês onde esses índices das mensalidades escolares, o material escolar, sempre acaba pesando. O início do mês, o início do ano sempre tem essas pequenas variações aí em função do término do ano letivo e aí o início do novo ano letivo. Agora, que a escola está cara, que o material escolar está caro. Quem tem filho, neto, criança estudando sabe que está de roer o osso. Não está fácil, não. Vem cá, a gente já suspeitava de olhar e de ver movimentação e uma notícia confirmou, inclusive, o Brasil já se tornou o maior exportador de alimentos manufaturados, né? Nós demos esse dado aí e agora vem a confirmação de que a produção da agroindústria nacional fechou 23 com crescimento de 0,8%. Agora temos um número naquilo que já era intuição, não é? É a produção da agroindústria, né? Não é da produção agrícola, né? A agroindústria especialmente o setor de alimentos, né? Básicos, o setor de origem vegetal foi o que mais cresceu, origem animal cresceu um pouco menos, a gente tem acompanhado aqui o próprio mercado, né? O segmento da pecuária não andou muito bem no ano passado, e basicamente esse crescimento se deve ao crescimento da produção vegetal, ou seja, produção de soja, que foi recorde no ano passado, produção de milho também, os preços não ajudaram, mas a produção cresceu, né? Então isso está influenciando bastante nesse índice. Então a parte dos alimentos foi que puxou esse índice aqui da produção agroindustrial. Tem o outro lado da produção da agroindústria que não andou tão bem. Só um setor, na verdade, que é o de biocombustíveis, etanol e biodiesel, por exemplo, cresceu bem no ano passado. Agora, tem outros setores que tiveram um crescimento mais baixo, o setor florestal, por exemplo, também a agroindústria florestal não cresceu no ano passado, teve uma queda. O setor de fumo, por exemplo, também faz parte desse índice, setor de têxtil, também outro setor que também compõe esse índice, vocês tiveram um comportamento diferente da produção de alimentos. De qualquer forma, o índice no todo aqui, na média, cresceu. Não foi um crescimento muito grande, 0,8% não é lá essas coisas. Mas, de qualquer forma, foi um desempenho positivo que nós tivemos na produção agroindustrial no ano que passou, tá vendo? Que é ao que se refere esse índice divulgado aí pela FGV. Um índice pequenininho, é menos de 1%, mas é significativo porque nós já temos aí uma grande agroindústria, né? A transformação em alimentos de produtos que vêm do campo é significativo e o Brasil exporta muito, inclusive tem potencial, tem grandes empresas que já são multinacionais, por exemplo, no setor de carne, aí, de ovos, né? Aves e suínos e própria carne bovina e também outros segmentos. A agroindústria no Brasil é muito forte, ela sempre foi forte e a tendência é ficar cada vez mais forte, não é? Sem dúvida nenhuma, também. Eu destaco até o setor, por exemplo, de frango e de suínos, né? Um setor altamente tecnológico, né? Com uma especificação muito grande em termos de variedade, por exemplo, de cortes de frango. Tudo isso é produzido por indústrias altamente sofisticadas e que, por sinal, empregam um grande número de funcionários. É um setor que emprega muita gente aqui no Brasil e é um setor, portanto, vibrante do nosso agronegócio e também um grande empregador. E não é à toa que as gigantes desse setor aí, do setor de carnes também, hoje estão entre grandes empresas mundiais. São multinacionais levando a marca brasileira, o produto brasileiro e comprando plantas frigoríficas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, expandindo mais ainda a sua marca e o seu know-how. Know-how esse que nós temos e podemos oferecer na produção de alimento com qualidade. Porque se você olhar bem, né, a quantidade de produtos que são transformados pela agroindústria e que são os alimentos que
nós comemos todos os dias, né? De vez em quando acontece um problema ou outro em linha de montagem. De vez em quando, muito raramente. Pela quantidade, se você fosse olhar em percentuais, poderíamos ter números muito maiores. Mas esse pequeno número de acidentes ou de erros que ocorrem eventualmente e que a indústria imediatamente tira produto do mercado, porque tem identificação através de QR Code, através de lotes, através de linhas de produção, é muito pequeno. Então, quer dizer, é um setor altamente tecnificado e profissional no Brasil, a produção de alimentos na agroindústria, né? Sem dúvida, não à toa, são líderes globais hoje, né? São empresas gigantes que atuam no mundo inteiro, dominam o mercado global, com fábricas espalhadas por vários países, não só no Brasil. E são empresas que nasceram aqui, né, também. Isso é um orgulho nosso, essa expansão desse setor, especialmente setor de carnes, né? Nasceram aqui, trouxeram alguma tecnologia de lá de fora, desenvolveram muita tecnologia de produção aqui e estão levando isso para fora, esse know-how para fora. O próprio modelo de criação de frangos e de aves que nós temos aqui na indústria de aves no Brasil, né? O sistema aí onde a indústria fornece os pintinhos e o integrado ele cria e depois a própria indústria compra dele, ela fornece a ração e depois ela... Esse sistema é o sistema usado hoje no mundo todo, foi inventado aqui pelo povo da Sadia, lá em Santa Catarina. É verdade também. Da Catarina. Santa Catarina. É das grandes indústrias desse setor, né? Você sabe, claro que você sabe, mas muita gente não sabe. Aquela companhia aérea que tinha a Sadia era da Sadia, porque a maior parte da produção vinha para mercados como São Paulo e Rio de Janeiro, e vinha de caminhão. E as estradas eram péssimas naquela época, péssimas. Demorava muito para chegar aqui os produtos. Então, eles criaram uma companhia aérea para transportar passageiro também, mas principalmente voltada para o transporte dos seus produtos agroindustriais para grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a história do Brasil. Tem gente que não sabe, que acha que já nasceu tudo assim, do jeito que está, né? Não foi não, gente. Não foi não, gente. Ok, Silmar, boa terça-feira para você e amanhã a gente volta a bater papo, tá bom? Boa tarde, Tavinha. Até amanhã. Abraço.